Cumprimento a todas as autoridades presentes e deixo o meu especial abraço e agradecimento pela generosidade dos anfitriões, meus amigos, o prefeito Glênio Seixas, o ex-prefeito Gilvan Seixas e o jornalista e advogado André Alencar, que é o mediador deste encontro. Peço desculpas porque estou saindo de uma forte gripe e me preparando para uma cirurgia de correção de septo, razão pela qual não pude estar presente pessoalmente como gostaria. Meus senhores e minhas senhoras, queridos ouvintes, quem vos fala é um caboclo da região, criado com cará dorminhoco da beira do lago, nascido parintinense e depois também manauara, por honroso título aprovado pela unanimidade dos 41 vereadores da Câmara Municipal de Manaus. Vivi até os 20 anos aqui. Meu pai pescava no remo, porque tanto não havia rabeta quanto não tínhamos dinheiro para adquiri-la. E remando, ele vinha pescar no Andirá e até os lagos de Urucurituba. Digo isso com todo o orgulho que tenho das origens que compartilho com o ouvinte, para chegar ao ponto que me traz a essa palestra. Nós temos um enorme complexo de vira-lata. O que é isso? O termo foi criado pelo dramaturgo, jornalista, escritor Nelson Rodrigues. Nas palavras dele, Nelson, logo após a Copa do Mundo de 1950, aquele fracasso contra o Uruguai, por complexo de vira-lata, entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca, voluntariamente, em face do resto do mundo. O brasileiro é um narciso às avessas, que cospe na própria imagem. Eis a verdade: não encontramos pretextos pessoais ou históricos para a autoestima. Nós aqui no Baixo Amazonas, Baixo Médio, Amazonas, temos a chamada pavulagem, a gabulice, aquilo que quem não nos conhece acha que é um enorme desejo de contar vantagem. Quem é Ariramba cala essas críticas e esses críticos quando fala no poeta Tiago de Mello. O Brasil parou para ouvi-lo no momento crucial da promulgação da Constituição de 1988, como já haviam feito os grandes ícones da cultura mundial do nível de um Pablo Neruda, com os quais Tiago conviveu rotineiramente. Quem é parintinense lembra o Festival Folclórico de Parintins. É assim que somos, uma gente simples, mas capaz de ousar e de atingir patamares inimagináveis. Barreirinha, um gesto de ousadia e visão de futuro, nos convida a discutir desenvolvimento, cidadania, ousadia. Lev Tolstói, que viveu de 1828 a 1910, conhecido como Leon Tolstói, escritor russo, um clássico da literatura mundial, disse que se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia. O tema proposto aqui é cidadania em pauta. Tolstói estava explicando aos jovens que o primeiro passo para a universalidade é o entendimento do que está ao seu redor. Neste seminário, cada um terá a oportunidade de explicar o modo como pinta, para a gente não esquecer Tolstói, as possibilidades de desenvolvimento econômico e social do interior amazonense. Este caboclo que vos fala viajou em férias ou trabalhando os 5 continentes e conhece todas as capitais brasileiras. Fui narrador de futebol por mais de 30 anos e cobri a carreira do talentoso piloto amazonense Antônio Pisonia, inclusive na Fórmula 1. Estive na Olimpíada e cobri os Jogos Paralímpicos de Sydney, na Austrália. Vi, ouvi, saboreei e toquei em grande parte da beleza cultural que os europeus construíram. Dirigi no Autobahn, o sistema rodoviário federal da Alemanha, as estradas mais modernas do mundo, onde não há sequer limite de velocidade. A Europa, dirão alguns, é assim porque nasceu 2000 anos antes de Cristo,
ou seja, está montada numa civilização com mais de 4.000 anos de existência. O Brasil, continuarão, completa apenas 245 anos de independência no dia 7 de setembro próximo. O problema é que nossa pequena memória esquece da Austrália, um dos gigantes do mundo desenvolvido, do Canadá e mesmo dos Estados Unidos. O Brasil proclamou a independência em 1722, os norte-americanos em 1776, mais de 50 anos depois, a Austrália em 1901, o Canadá em 1931. Há as nuances históricas, claro, como o fato de que o Amazonas viveu o apogeu da borracha, mas quem mandava e ganhava dinheiro mesmo eram os ingleses. Tudo bem, mas os brasileiros são mais velhos em termos de independência que norte-americanos, canadenses e australianos, esses países que fazem a gente babar pela beleza de infraestrutura que possuem. Eles têm estradas, trens e aviões com fartura. Nós não temos nem porto. O porto mais moderno do Amazonas é o Rodway, que atravessou o oceano para chegar a Manaus, vindo da Inglaterra. Sabe quando foi a inauguração dessa, entre aspas, modernidade? Foi em 1907, há 116 anos. Veja que é pelo porto que trafega o abastecimento de quase todo o interior. É por lá que nossos idosos precisam descer para chegar ou sair da capital. O Rodway está cobrando R$60 para o caboclo ir buscar uns frascos de farinha lá no barco. Quando falo de um novo porto, não se trata de nada impossível. O amazonense trabalhou e construiu riqueza para ter um porto decente, igual ao aeroporto, com sala de espera, ar-condicionado, etiqueta na bagagem na chegada e recibo para retirá-la na saída. Não é nada impossível e o povo amazonense merece. Se restasse alguma dúvida de que o caboclo está mais próximo do índio que do europeu, bastaria mostrar as nossas casas. O índio era nômade e não construía nada para durar. Nós também fazemos casas para passar uma chuva. Não é parte da cultura da nossa região chamar um arquiteto para fazer um projeto estruturado, bonito, que a gente possa construir aos poucos, parede por parede, na medida das possibilidades. Mas foi assim que os europeus construíram as belas cidades e vilas que a gente vê nos cartões postais. É triste ver que não há nenhum plano global para as cidades interioranas. Nada que vá além de um tiro de flecha. O curto período de 8 anos dos governantes entre eleição e reeleição funciona como uma tranca do planejamento de longo prazo. Há uma exceção, porém, para confirmar a regra. Trata-se do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, o Prosamin. Idealizado e iniciado pelo governador Eduardo Braga, o Prosamin continuou com Omar Aziz, José Melo e na gestão Wilson Lima ganha o rumo do interior. Torna-se Programa Social e Ambiental de Manaus e do interior, o Prosamin+. Será muito difícil explicar para um jovem nascido de 2010 para cá como eram as casas nos igarapés de Manaus, Educandos, São Raimundo e 40, entre outros. Quem acreditará que o Palácio Rio Negro foi sede do governo do Amazonas, cercado por milhares de palafitas, e que a poucos metros de distância, súditos do senhor daquele palácio suntuoso usavam um braço do Rio Negro como sanitário e de lá mesmo tiravam água para fazer comida? Prosamin, com muito dinheiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, está mudando a história urbana de Manaus. Só comete o erro, para não dizer que não falei das flores, igualmente histórico, de não aproveitar a oportunidade para sanear os igarapés propriamente ditos, um objetivo abandonado ainda no início do programa. O Prosamin é um milagre de planejamento de longo prazo
em meio ao deserto de coisas desse tipo. Tudo bem que os governadores foram descobrindo que ele dá voto, e aí foram fazendo. É aí que nos cabe falar sobre outro grande capítulo de nossa história, que é a Zona Franca. A Zona Franca de Manaus, ZFM, quando foi implantada, tinha como objetivo integrar o Amazonas ao resto do país. Era o período de integrar para não entregar. O resultado subsidiário, no entanto, foi a concentração da mão de obra que, de outro modo, se voltaria para atividades que ameaçariam a floresta amazônica. O principal produto da Zona Franca de Manaus não são os smartphones que saem da fábrica da Samsung uma semana depois de lançados em Seul ou New York. Nem as motos da BMW, a Honda, Yamaha, o Harley Davidson. O interior do Amazonas, com fauna e flora preservados, este é o produto mais importante desse modelo de desenvolvimento. Barreirinha, terra dos Saterê-Maué e do saudoso poeta Tiago de Mello, tem por trás o maravilhoso rio Andirá e pela frente um dos mais pujantes afluentes do rio Amazonas, o Paraná do Ramos. Está aí um legítimo produto da Zona Franca de Manaus. Falta apenas que um descobridor, como Francisco Orellana ou Vicente Pinzon, utilize todo esse imenso potencial. Claro que não estou falando da Prefeitura de Barreirinha, que não tem dinheiro para isso, mas asfalto impecável, saúde capaz de atender às emergências e segurança pública de qualidade tornariam Barreirinha um município modelo. Meia dúzia de hotéis, pequenos, mas charmosos, com arquitetura criativa, e 2 ou 3 restaurantes servindo o peixe fresco que abunda na região o ano inteiro, fariam o resto. Meus irmãos de Barreirinha, Boa Vista, Urucurituba, Maués, Paritinhos, Urucará, Inhamudá, que ouvem a Rádio Ariramba neste momento, pensem grande. O maior de todos os obstáculos para o desenvolvimento, que era a comunicação, foi rompido faz algum tempo. Um menino, lá da Serra da Valéria, no interior de Parintins, chamado Fraser Andrade, aprendeu a falar inglês sozinho. Embarcou num navio de cruzeiro internacional e acabou se tornando contratado exclusivo da poderosa e famosa Victoria's Secret. Hoje é um dos artistas plásticos mais reconhecidos do mundo. É hora de romper preconceitos. O mundo quer a Amazônia preservada? Então nos deem estradas e ferrovias para que possamos vigiá-la melhor e nossa gente possa se locomover com liberdade. Querem a floresta intocada? Então façam como os belgas nas Ardenas ou os alemães na Floresta Negra e recortem tudo por modernas rodovias e ferrovias. Querem preservação? Então comecem por preservar o caboclo, sem permitir que mais ninguém morra por falta de assistência médica. Tomara que a gente aprenda as lições, porque este caboclo aqui, longe de ficar deslumbrado, sofre muito quando vê as maravilhas que o progresso pode trazer e traz pelo mundo afora e o enorme potencial desperdiçado debaixo de nossos pés. Agradecido, muito agradecido e circunspecto, como filho da região, espero humildemente ter contribuído para o debate. Muito obrigado.